Pai amado, Pai querido, nós queremos te louvar porque o Senhor é bom para conosco em Cristo Jesus. O Senhor nos deu todas as coisas porque estamos equipados, porque o Senhor nos deu a tua palavra, porque o Senhor nos revela, nos ilumina, nos guia, nos orienta. Por isso somos gratos, somos felizes, somos alegres, somos satisfeitos. E te pedimos, Pai, que esse culto seja dirigido pelo teu Espírito, porque sem ti nada podemos fazer. O Senhor coloque a palavra no centro dos nossos corações, das nossas vidas, que ela nos guie e nos ilumine, Pai, a cada momento. Pois é em nome de Jesus que oramos e é contigo que contamos. Amém? Estamos estudando Satanás, o nosso inimigo. Ó, me deu um grau, né? Estamos estudando Satanás, nosso inimigo, e dentro da satanologia temos visto, eu suponho que hoje seja o último domingo que nós vamos estudar as tentações. Quiçá penúltimo, né? E nós já estudamos as tentações conforme em Mateus e Lucas 4, e agora estamos vendo, né, o que podemos aproveitar daquilo que nós estudamos. Que lições práticas podemos tirar para as nossas vidas, né? Como que a tentação, como que esse episódio na vida de Cristo pode nos afetar. O que nós temos a ver com isso? E nós sabemos através dos evangelhos que não é o servo maior do que o Senhor. Se o Senhor, o nosso Senhor, foi perseguido, foi odiado, foi antagonizado, né? Se houve resistência, muito mais nós que somos os servos. Ele é o Senhor, ele passou por essas dificuldades, ele teve oposição. Sabemos através da palavra também que a mesma coisa com a igreja. O mundo vos odeia porque me odeia, ele falou. E se Satanás dificultou para Cristo, é certo que ele vai dificultar para nós. Sabemos disso. Sabemos que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Mas eu louvo o Senhor porque tem uma passagem aqui em Filadélfia que não me sai do coração. Ontem eu estava lá, por exemplo, no evangelismo, e essa passagem não sai do meu coração. Está em Apocalipse 3. Não tem muito a ver com o estudo, mas eu queria compartilhar. Tem Apocalipse, eu quero frisar muito essa passagem aqui na nossa comunidade. Tem Apocalipse 3:8 e diz o seguinte: conheça as tuas obras. Nós estamos estudando as igrejas de novo, não? Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Isso é muito bom. Vocês já esqueceram a chave e chegaram em casa? Dá um trabalho, né? Você chega em casa, a chave ficou com a Márcia. A chave está lá com a Marluce, lá na Araújo. Como é que eu vou entrar? Você pensa se você arromba, se você pula, se você passa pelo vitrô, né? Pode ficar igual aqueles bandidos, fica metade do corpo lá de fora, metade para lá de dentro. Você não sabe se você vai no vizinho e pula um muro, mas uma porta aberta é tão bom, né? Quando você chega e a porta já está aberta, você, hoje, foi o nosso caso, né, mozinho? Chegando ali, ó, as portas todas abertas. Tem até uma música muito bonita que fala disso, né? Que a casa tem portas abertas. Nossa, a música é lindíssima. Abertas. Pois é, o Senhor, esse cântico é lindíssimo. O Senhor nos abre, os irmãos não estão observando isso, não. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. É tão bom, né, quando você cai no favor do Senhor, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força. É o nosso caso aqui, né? Volto a dizer, meia dúzia de gato pingado. Tens pouca força. Eu estou destacando isso para que os irmãos saibam que nós estamos dentro da vontade de Deus. Às vezes o inimigo pode ficar acusando, conforme eu vou falar hoje, porque você sabe que o dardo, a tentação, aquela que fala lá em... Eu vou citar porque muitas vezes a gente fala. Às vezes fala, mas será que existe isso mesmo? A palavra fala em Efésios 6,16, embraçando, colocando no braço, viu, Natan? Embraçando, ou seja, no braço.
embraçando sempre na hora de ir para o culto, na hora de ir para o evangelismo, aí você põe o canivete no bolso. O canivete é aquele dos Gideões, viu, Elaine? Você conhece? Aquele cinza que normalmente tem nos hotéis, nas gavetas. Que a palavra é espada, né? Porque tinha um irmãozinho que falava que aquele era o canivete. Né? Que a palavra é a espada do Espírito. Então aquele é o canivete do crente, né? Que é aquela biblinha pequenininha, só tem o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Então é embraçando quando for para a igreja. Embraçando quando for na Praça 7. Embraçando quando o pastor estiver olhando. Não, embraçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé nós sabemos qual que é. O que nos protege? O que nos liberta? O que nos livra da tentação? O que o Senhor usou para ficar livre de Satanás? A palavra de Deus. Isso tem sido bem falado. A palavra é o nosso escudo. Aquilo que você crê é que te protege. É o escudo da fé. Com o qual, o escudo da fé, podereis apagar alguns dos dardos inflamados do maligno, porque tem uns que não tem jeito de apagar. Com o qual podereis apagar quantos dardos, Isaac? No texto aí fala? Todos. Todos os dardos do maligno. Eu estava até comentando com o pastor ontem, algo que foi falado aqui no culto, na pregação da semana passada, apesar que ele não falou do Jonas, mas ele citou Tiago. Ele falou que, lembra, o pastor Geraldo, semana passada, falou sobre Tiago. Ele estava comentando sobre a língua, que a língua, ela é um fogo. Ela é consumida, conforme a palavra fala, pelo próprio Guiena. Não é nem Hades, não é Hades. Quando a palavra lá de Tiago é Guiena mesmo. Quando você fala mal de um irmão, quando você usa sua língua de uma forma inconveniente, de acordo com Tiago, é como se a sua língua tivesse ido lá no Guiena, lá no lago de fogo, lá no inferno, e dado uma lambidinha na brasa. Você dá aquela lambidinha na brasa do Satanás, lá na brasa do Guiena, aí você fala mal do irmão, porque ela está infestada pelo fogo do inferno. Não é isso que fala lá em Tiago? Aí eu estava pensando, só enquanto o pastor estava pregando, eu estava pensando, depois, se a língua, quando ela vai lá no inferno, dá uma lambidinha na brasa do Guiena, e traz aquela labaredinha, né? Aquele foguinho assim na ponta da língua, aquilo já é suficiente para incendiar uma floresta, uma selva inteira. Não é o que fala? Como é que uma pequena fagulha põe em perigo uma selva, uma floresta inteira? Isso é a fagulhinha. É só. Já viu quando você está na São João, né? Como se diz? Que é Satanás do mesmo jeito. Quando você está celebrando lá São João, quando você está lá celebrando Satanás, São Tanás, né? Às vezes a tora de madeira não dá um pipoco, aí voa aquelas fagulhinhas assim. No instantinho ela apaga, né? Que ela tem pouco combustível, pouca energia para queimar, já vai caindo assim. É aquela fagulhinha. Ela é suficiente para desgraçar uma igreja inteira, acabar com o ministério, acabar com toda uma obra de Deus numa geração, numa vida. Isso é uma fagulhinha. Imagina quando é um dardo, quando é uma flecha inteirinha pegando fogo. É porque a gente não tem noção do perigo. A gente não tem noção do quanto a gente é odiado. A gente não tem noção do quanto Satanás gostaria de nos destruir, de nos pisar, encher a gente de ferida da cabeça, do alto da cabeça até a planta do pé, como ele queria te peneirar. E às vezes eu fico pensando, o que Satanás quis fazer com Pedro? Ele quis peneirar o Pedro. O que será isso, né? O que será Satanás peneirando um crente? Não deve ser algo muito agradável. Se o Senhor permitir, é lógico, ele vai dar o escape. Ele vai dar uma forma de você conviver com essa situação. Mas eu só estou querendo, falando isso tudo, para destacar para os irmãos, para que nós tenhamos ideia do grau de eficácia
que a palavra tem. De como a palavra... É porque nós não temos... Eu fiquei tão emocionado, não sei se os irmãos estão notando, quando eu estava pregando, eu estava com a voz até meio... É quando você começa a ter noção da importância disso, quando você começa a ter noção... Esses dias eu estava lendo, não me lembro, assim, Malaquias, que fala assim, vai chegar um dia, porque o incrédulo, ele te olha, ele é cego. Se você ficar passando uma lanterna em frente aos olhos de um cego, ele não nota nada, ele é cego. Você pode até brincar com o cego, pode fazer coisa na frente dele, ele está com aquela cara de bobo dele, não sabe nada que você está fazendo, ele é cego. O incrédulo, ele é cego. Ele está tropeçando, não sabe nem o que ele está tropeçando. Ele está tateando para ver onde é que ele está indo, ele não sabe nem que rumo que ele está. Entendeu? É exatamente porque o Senhor abre os nossos olhos e nos dá um novo nascimento que a gente passa a ter entendimento. Então, estou destacando essas coisas, para vocês verem o quanto que a palavra de Deus é eficaz, o quanto que ela é poderosa para mudar as nossas vidas. Se nós tivéssemos noção do poder que a palavra de Deus tem, de você ir numa praça, eu estava comentando isso com a Margot ontem, você vai numa praça, você pode falar que não está aqui para roubar, para matar, mas você está ali só para vender o seu produto, olha a cobra ali saindo, você pode gastar o tempo das pessoas falando um monte de abobrinha ali na Praça 7, você pode ficar pulando dentro daquele arco de bicicleta cheio de faquinha, né? Você pode fazer um monte de palhaçada ali. Você pode intervir na vida das pessoas ali no horário de almoço, de tarde, de noite, mas aquilo não vai mudar nada. Ela vai aprender uma lição moral, ela vai aprender alguma coisa, ela vai tirar algo de proveito para algo prático da vida dela, mas aquilo não vai mudar a eternidade dela. Mas nós temos uma mensagem que é poderosa. Nós temos palavras para serem ditas que uma vez que aquelas pessoas escutem, aquilo vai mudar para sempre a eternidade daquela pessoa. Eu estava comentando. Você vai lá, abre a boca, duas pessoas que iam passar o resto da eternidade inteirinha no inferno, já não vai mais. Já vão ser pessoas que vão ser glorificadas e que Deus vai usar de uma forma que nós não conseguimos nem imaginar. Então isso é muito fantástico, isso é estupendo, e Satanás odeia isso. Ele sabe, puxa vida, é um bandinho de gato pingado. É meia dúzia. Mas é a prioridade dele. Uma igreja com 5.000 membros, mas que é só um clube social, que é uma igreja Sardes morta, isso para ele não causa preocupação. Nós não temos noção da importância que o Senhor tem nos dado dentro do plano de Deus, do privilégio dos ministérios que Ele tem nos dado, da força, do impacto da palavra que tem nas nossas mãos e como a gente pode mudar o universo inteirinho. E Satanás sabe disso, e ele está preocupadíssimo com isso. Ele fala, eu sei que eles são poucos, que eles têm pouca força, mas é assim que funciona. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque você tem que se fortalecer na força do Senhor. Você sabe, eu sou um miserável, não tem nada mesmo. Eu não sou igual aquele ali que está se arrastando, e eu sou o grande religioso, fariseu, entendedor. A atitude religiosa é uma coisa. Porque Jesus Cristo, ele é muito... A palavra de Deus, viver com Deus é uma coisa muito viva, muito dinâmica, muito interativa. Entendeu? Deus participa da sua vida. E isso muda a sua vida. E as pessoas notam isso. Foi o que a doninha... Foi uma luta espiritual para uma senhora aceitar Jesus ontem. A Margot está me contando. A mulher queria orar e a dona... É engraçado para você ver. Satanás está tão atento ao que nós estamos fazendo que ele agora está plantando um dele ao lado de cada um na praça. A mulher querendo orar e a do lado falando, você não vai fazer isso não. Não, eu vou fazer assim, mas você é católico, você não pode fazer essa oração. Não é maluco, você estava ouvindo esse papo lá. Satanás já está pondo agentes dele ao lado. Parou na Praça 7 e já põe um endemoniado ali do lado para não deixar essa pessoa orar, entender, ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é um grupo que tem pouca força. Mas se você guarda a palavra e não nega o nome de Cristo, aí ele te abre uma porta. Orou. Na marra.
Apesar da outra, não, se é católico você não pode orar. Eu falei, mas eu quero orar. Eu falei, mas você não vai orar? Vou orar. E orou. E a Marluz está me contando que é uma pessoa que mora aqui no bairro. É uma pessoa que mora no bairro, que nós já passamos na porta dela, ela já viu a gente vestido de preto, andando por aí. Pra você ver como é que coisinha pequena. E ela ficou curiosa, e ontem ela orou e comentou que tem pretensões de vir aqui. Deveria estar aqui hoje, né? Então, existe... a palavra fala aqui que você embraça o escudo da fé para poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. O dardo inflamado, nós vimos na semana passada, que é uma projeção. É um pensamento. É uma sugestão. Você está com fome? Por que você não manda essa pedra transformar em pão? Bem, já que Deus é fiel, por que você não tenta Ele? Né? Ele joga as projeções, as dúvidas, as incredulidades, as distorções, as contradições da palavra, contra a palavra de Deus. Ou seja, o dardo, a tentação, o dardo inflamado, para colocar na linguagem de hoje, seria como se fosse um vírus Wi-Fi. É um vírus Wi-Fi que o hacker lança no computador para travar o seu sistema operacional, para você não responder aos comandos do programador. Deus é o programador. Ele quer dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas está travado. O Isaac está travado. Satanás travou o cara. É o que o Braulio falava conosco lá na outra comunidade. Satanás só tem um objetivo: neutralizar o crente. Fazer ele ficar calado. Fazer ele ficar envergonhado. Fazer ele ficar com culpa. Fazer que ele pense que ele não pode pregar, que ele não pode testemunhar, que não pode isso, que não pode aquilo, porque afinal de contas você é isso, você é aquilo, você não fez aquilo outro. Você... E não é nada disso. A questão é, eu sou filho de Deus, eu sou poderoso, tenho direitos e dá licença. Estou passando. Quem não te segura é ele, não é você que não o segura. Entendeu? A porta do inferno é que não prevalece. Se você resolver andar, nada te detém. Se você está dentro da palavra de Deus, se você está dentro da vontade de Deus. É óbvio, né? Então, o dardo é um vírus Wi-Fi que chega no seu sistema para ver se trava o seu sistema operacional para o programador não ter como trabalhar. E nós temos visto aqui, através do nosso texto, dos próprios textos de Mateus 4 e de Lucas 4, nós podemos tirar... Falando em tirar, eu esqueci de tirar meu mudo aqui, né? Nós podemos extrair algumas... como é que fala? Lições. Já temos tirado algumas. Por exemplo, nós aprendemos no nosso texto que Satanás é que é a fonte de toda a tentação. Do próprio texto a gente pode tirar essas conclusões. Satanás é a fonte de toda a tentação. Quem é que tomou a iniciativa? Quem é que veio atrás? Quem é que se aproximou? Por que é Satanás que toma a iniciativa? Porque é ele que... Só ele tem a ganhar com isso. O que o crente tem a ganhar se relacionando com Satanás? Muito pelo contrário. Ele tem a perder. Ou a deixar de ganhar. Sempre que chega uma proposta, sempre que chega uma tentação, sempre que chega uma oferta, é bom que você já sabe que não é de acordo com a palavra de Deus, só pode ser Satanás. Então é Satanás, ou se você tem dúvida, medita, pensa, avalia a coisa. Quem está me fazendo essa oferta? É Satanás ou é o Senhor? Quem está fazendo essa proposta? Porque as vozes são diferentes. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu chamo, elas vêm. Se outro chamar, elas não vão. Porque é outro. Ele é salteador. Como é que você conhece a voz do Senhor? Como é que você se habitua à voz do Senhor? É lógico, se você já estudou Salmos, se você conhece Salmos, você sabe que a voz do Senhor corresponde à palavra de Deus. Então você tem que se habituar.
a palavra de Deus. Você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que conviver com a palavra de Deus. Você tem que dar tempo para a palavra de Deus. Você tem que permitir que a palavra de Deus te mude. Você tem que permitir que a palavra de Deus te molde. Você tem que permitir que a palavra de Deus te habite. Você tem que se familiarizar com a palavra de Deus. Você tem que gastar tempo com a Bíblia. Porque quando o inimigo vier com a projeção, não tem nada a ver, Satanás. A Bíblia fala completamente o contrário. Recusa a sua oferta. Porque aí você passa a ter entendimento das coisas. Você já não é mais como um menino bobão que qualquer um pega pela mão e vai levando. Chega um estranho, pega na sua mão e vai te levar. Ô, amor, quem é você? Eu vou gritar, hein? Vou chamar a polícia. Ah! E começa a berrar. Opa, tá errado esse negócio aqui. Não conheço esse cara. Ele vai me pegando pela mão, vai me levando assim. É o inimigo. Você tem familiaridade com a voz do papai. Você sabe como é que Jesus conversa. Você sabe como é que é a voz do Espírito Santo. Você sabe que tipo de conselhos ele dá. Se já deixou dúvida, já não é Deus. Porque a palavra fala que o que é de dúvida não é de fé. Se não é de fé, pega. É simples. Se você se familiarizar com a palavra de Deus, não vai ser difícil distinguir a voz de Deus. Na hora que vier a sugestão, falou, opa, isso está totalmente contra a palavra. Então não é a voz, é outra voz. Esse é salteador, esse eu não sigo não. É hábito, é convívio. Você precisa conviver com a palavra de Deus para você saber quem que está te fazendo a oferta. A oferta não é boa, não tem a ver com a palavra de Deus, vai gerar morte. Opa, essa oferta aí, isso que está sendo proposto, isso está dentro da palavra. E mesmo assim ainda temos que tomar cuidado, porque também existem tentações que pedem ações que têm a aparência de piedade e justiça, mas na realidade ela parece ter uma base bíblica, mas não é bíblica. Lembra da segunda tentação? Está escrito, aos teus anjos darás ordem, para o seu pé não tropeçar, então você pode pular. Aí ele vai distorcer a palavra. A palavra está falando sobre tropeçar, não está falando sobre pular. Está falando sobre algo involuntário, não está falando sobre algo que eu decido. E por isso que quanto mais você conhece a palavra, porque se você não tem nenhum conhecimento da palavra, ele vai projetar, ele não vai nem gastar tempo abrindo Bíblia para criar argumento. Ele vai jogar um argumento tosco, rude, né? Agora, se você já tem algum conhecimento da palavra, ele já vai elaborar melhor a tentação dele, porque ele sabe que você não engole assim, de qualquer jeito. Você já tem um certo conhecimento. Se você afina seu conhecimento, se você é um pastor Stevens, por exemplo, que tinha muito conhecimento, pelo menos na minha opinião, pelo que pouco que eu convivi com ele, devia ser dificílimo Satanás tentar aquele homem. Porque ele tinha que estudar muita Bíblia para elaborar uma tentação, porque era uma pessoa que gastava muito tempo, pelo menos parecia, né? Gastava muito tempo estudando a palavra, se inteirando do que Deus pensa. Então, para Satanás criar uma oferta, uma projeção, um dardo, que atinja uma pessoa que conhece tão bem a palavra de Deus, é difícil. Ele tem que elaborar muito bem o ataque dele. Ele tem que ficar aguardando muito uma ocasião oportuna, porque é uma pessoa que dá pouca oportunidade. Nós vimos umas 3 semanas atrás, como é que fala? Como é que eu usei o nome? São atividades, táticas e armas auxiliares que podem nos auxiliar nessa vitória. Uma delas, não sei se os irmãos se lembram, que é vigiar e orar. Se você está em vigilância e oração, você está numa situação em que Satanás tem pouca oportunidade de agir. Isso não é um momento muito oportuno. Um momento muito oportuno é de TPM e batendo o dedinho que tem a unha encravada na quina da mesa. Aí é uma boa oportunidade. Agora, louvando, etc., cheio do Espírito, vai ser pouco provável que ele consiga. Então, a vigilância e a oração neutralizam a potencialidade da tentação. Outra coisa que nós podemos aprender com as tentações, bom dia, é que a proposta de Satanás, a tentação sempre vai ser incompatível com a palavra de Deus.
Satanás e Deus não tem nada a ver um com o outro. Aí vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada a ver comigo. A proposta da tentação sempre é incompatível com o plano de Deus, com a palavra de Deus, com o que Deus quer. Por quê? Porque a tentação, o objetivo da tentação, o objetivo da proposta de Satanás é sempre exatamente te afastar do plano de Deus. Não foi o que ele tentou através de Pedro? Mestre, tem dó de ti mesmo, de maneira nenhuma você vai fazer isso. Tentou afastar ele também das suas credenciais messiânicas com as tentações aqui de Lucas e Mateus 4. Porque Mateus 16, 23, que nós estamos até citando aqui, de maneira nenhuma, mestre, você vai fazer isso contigo mesmo. Aí Cristo respondeu, arreda de mim, Satanás, porque a sua mente é indefinida. Quando ele fala assim, porque não cogitas as coisas dos homens, as coisas de Deus, mas sim as dos homens, no grego ele está dizendo, a sua mente não se define, você não toma uma postura. Eu te conheço, Satanás, desde o começo você sempre foi assim. Você não quer tomar um partido, você não toma uma decisão, você não se define. É aquilo que o pastor pregou umas 2 semanas atrás. Ele tem 2 psúquicos dentro dele, 2 almas, 2 disposições. Né? Eu tinha um pastor que pregava. É o crente meio fio. Deus, mundo, Deus, mundo, Deus, mundo. Baal, Jeová. Que ele pregou na época um pastor neozelandês. Isso foi em 1983. O Wilson, lembra do pastor Wilson? Oi, pastor Wilson. Mas ele falou, até quando cocheareis? Elias, pregando para Israel, na época lá de Jezabel e Acabe, até quando cocheareis? Né? Vai ficar nessa aí, mancando, uma perna mais curta que a outra. Até quando você vai ter 2 almas? 2 psiques? Né? Lá no grego o pastor citou há 2 semanas. Até quando você vai ter 2 almas dentro de você? Até quando você vai querer 2 coisas? Seguir Deus e seguir o diabo, ou você nem sabe o que você quer? Você tem que se definir. Satanás não se define. Mateus 16, 23 literalmente fala que a mente de Satanás não se define. Ele não toma uma decisão. Ele não sabe o que ele quer. Ele fica batendo cabeça aí por tentativa e erro. É o destino de qualquer um que vive sem Deus. Não importa se é anjo, se é arcanjo, se é querubim, se é serafim, se é ser humano. A criatura sem Deus é sem norte, é sem rumo. Você não sabe para onde você está indo, você não sabe o que você quer, você está sem definição. Outra coisa que nós podemos aprender das tentações, nós vimos que a tentação, ela sempre tem início em Satanás, que ela sempre é incompatível com a palavra de Deus, que algumas vezes ela pode pedir uma ação que tenha aparência de piedade, que seja religiosa, que é bíblica, mas na realidade não procede de Deus. E a tentação também, ela pode apontar para a solução de uma necessidade, mas de uma forma que não agrada a Deus, de uma forma que não é bíblica. É você fazer a coisa certa do jeito errado. Temos que tomar muitíssimo cuidado com isso. Cristo tinha uma necessidade, ele estava com fome. Era lícito a ele satisfazer essa necessidade. Mas ele sabia, pelo plano de Deus revelado a ele, que não naquele momento, conforme a sugestão e a agenda de Satanás. Mas ele seria alimentado, ele teria o apetite dele satisfeito no momento de Deus e da forma que Deus queria, que foi depois da tentação, quando os anjos chegaram lá com os brioches e pão de queijo para servi-lo, né? Logo depois da tentação. Não fala, e os anjos, depois que Satanás se foi, os anjos vieram e o serviam. Então, a tentação, pelo que nós aprendemos aqui em Mateus e Lucas 4, muitas vezes ela vai sugerir, ela vai apontar para uma solução. Você fala, não, eu tenho direito, é lícito, mas é o que Deus quer no momento? Então você tem que fazer essa pergunta.
Quando Satanás vier falando uma coisa que é muito procedente, que tem tudo a ver, Satanás está falando uma coisa que não, realmente, nessa aí Satanás tem razão. Isso é a coisa certa a se fazer. Mas agora é a hora de fazer? Então nós temos que tomar cuidado para não fazer a coisa certa do jeito errado. Que seria Cristo se alimentar, mas no momento errado, transformando pedra em pão, ao invés de esperar o anjo chegar com a bandeja. Deus já tinha uma bandeja preparadinha. Estava igual ali, ó. Só esperando o momento certo. Eu posso ir ali agora e tomar aqueles copinhos tudo. Se eu quiser, eu posso. Vai juntar o pastor ali me segurando. Não vai, eu vou. Possuído, vai chamar até um da Universal aí para me exorcizar. Mas não adianta. Eu posso ir ali comer tudo. Eu sou egoísta, vou comer tudo. Vou beber aquele vinho todo, vou comer aqueles pãozinhos, vou deixar para ninguém. Eu posso. Mas que conveniência tem que entendeu? Qual o sentido disso? Vai ter um momento certo. Alguém aí vai distribuir e eu vou lá pegar o meu pedacinho, meu copinho. É o momento, é a hora. Estou fazendo a coisa que deve ser feita da forma como tem que ser feita. Então você tem que tomar cuidado, que Satanás ele é muito pertinente às vezes naquilo que ele projeta, naquilo que ele sugere, naquilo que ele oferta. Alguém falava no nosso meio que nós temos que tomar cuidado para não trocar o... Como é que... eram vários trocadilhos, né? O eterno pelo imediato, o certo pelo melhor, o melhor pelo... Como é que era? Hã? O galho pelo... O melhor pelo mais, entendeu? Tem que tomar cuidado. A tentação também, uma coisa que nós podemos aprender das tentações... é que ela, isso foi muito bem falado, muito bem frisado, muito óbvio em todas elas, é que Satanás usa a tentação, sempre usa a tentação para te motivar a ser independente, para você fazer do seu jeito, para você não contar com a opinião de Deus, para você excluir a participação de Deus naquele momento, naquela área, naquele assunto, naquela decisão, se possível da sua vida, né? Tira essa pessoa da sua vida. É o que Satanás mais gostaria, que você ficasse de mal de Jesus até morrer. Ele é fiel, ele não muda a postura dele, né? O crente, ele cai no Senhor. E se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. Seja, pois, vivamos ou que morramos, não é? Somos do Senhor. Lembra, houve uma época que nós cantávamos só versículos. Nós cantávamos esses versículos, se não me engano, de Romanos, né? Então, mesmo quando você cai, para onde eu fugirei do... Outra que nós cantávamos. Para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? É impossível. Impossível fugir de Deus. Eu nasci de novo mais ainda, né? Porque você está dentro dele. Você é um só espírito com Deus. O Espírito Santo e o seu espírito já nem tem distinção mais, já são um. Igual o marido e a mulher quando se unem, né, na conjunção carnal, ou seja, isso é assunto lá de Coríntios 7, seja extrema aí, Efésios 2, seja totalmente unido a Cristo. Você não vê mais onde termina Jesus, onde começa o Carlos Augusto, você nem sabe mais. É um só espírito, né? Então, mas ele vai jogar o vírus Wi-Fi dele, a projeção dele. Não, Deus está triste, Deus está zangado, Deus não gosta, Deus não quer, não pode, está errado, fica de mal de Deus. Não evangelize, não leia a Bíblia, não vá na igreja, não divulgue o evangelho, não seja piedoso, não seja justo. É tudo o que ele quer. Não tenha nada a ver com Deus. É a mais absoluta vontade de Satanás para você, que você fique desviado o resto da sua vida, entre aspas, né? Como dizem por aí. Então, seja independente, faz as coisas do seu jeito, fica perdendo tempo com esse negócio de Deus, Bíblia, é a sugestão de Satanás. Seja o seu próprio Deus, seja semelhante ao Altíssimo, seja como eu, é o que ele sugere, né? Se vire sozinho, fica dependendo do tempo de Deus, a forma de Deus, o jeito. Você pode fazer do seu jeito. E nós sabemos aqui que
Para os mais jovens, por exemplo, eu posso dar o testemunho que eu já fiz dos dois jeitos, e com Deus é melhor. Eu já tentei do jeito independente, só dei burrada, só fiz. A gente só tropeça, a gente só toma tombo, é só lenha, só dá problema, não dá certo. Nós, primeiro, eu estava comentando isso também ontem com a Marlúcia, depois que terminar o trono branco, que acabar essa história toda da humanidade, essa troca da lâmpada aí, é que Deus finalmente vai poder curtir o homem. Porque ele fez o homem para ter comunhão com o homem. Ele fez o homem porque ele vinha bater um papo com Adão na virada do dia, lá no finalzinho da tarde. Por quê? O dia judaico, a gente sabe, começa do finalzinho da tarde para o iniciozinho da noite. Ou seja, assim que o dia começava, Deus já vinha bater um papo com Adão. Era o prazer de Deus, o barato de Deus é ficar ali papeando com Abraão. Abraão, estou aí pensando em destruir Sodoma, o que você acha? Você tem uma opinião a dar? Ele quer participação, ele quer participar da sua vida e quer estender a vida dele para que você participe dela. É comunhão. Aí veio a serpente, aprontou isso tudo aí que a gente sabe, e Deus mandou o filho dele, morreu, a gente divulga isso, e a coisa está sendo toda revertida para depois que for criado novos céus, nova terra, que ele tiver conseguido limpar essa sujeirada da velha criação, aí é que ele vai poder... onde é que nós estávamos mesmo, Adão? A gente estava batendo um papinho antes daquela serpente atrapalhar, mas como eu estava te dizendo, aí alguns milhares de anos depois, Deus vai... Mas, hein, o novo Adão, Carlos Hamilton, como eu estava te falando aquele dia, aí é que ele vai voltar ao início, ao propósito inicial. Então, mas nisso, nós temos as primícias do Espírito. A igreja, por ela estar totalmente fora dos planos de Deus, ela é muito privilegiada. Deus dá para a igreja amostras, pequenas degustações, né, pequenas amostrinhas, do que a humanidade um dia vai desfrutar. Do que Israel um dia, lá no futuro, vai desfrutar. Nós já temos antecipações. A presença total do Espírito, a iluminação da palavra, poder degustar, saber tudo que vai acontecer no porvir, o Senhor fica nos revelando, Ele abre a mente dele. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Quem tem a capacidade de saber até onde vai a profundidade do pensamento de Deus? Eu, o nascido de novo. Qualquer um aqui. Ele disponibilizou. Eu resolvi abrir para vocês da igreja, para você nascido de novo, para você noiva do meu filho, a minha mente. A minha mente está aqui, ó, eu não vou esconder nada de vocês. Está tudo aberto. Para a igreja ele deu tudo. Tudo. A igreja é privilegiadíssima. Mais do que... Se um dia nós tivermos oportunidade, nós vamos ver que existem 7 grupos de salvos lá na eternidade. 7. E nós somos um desses grupos. E de todos os 7, nós somos o mais privilegiado. É a noiva. Eu tenho lá, o meu irmão me visita. Ele senta lá na minha sala, toma do meu café. A minha mãe, eu visito minha mãe, visito meu irmão, meus filhos me visitam. Mas com quem que eu tenho mais comunhão? É com a Marluce. Pastor Geraldo, qualquer pessoa casada, Cliff. Quem mais conhece o Cliff nesse planeta? É a Márcia. Quem mais conhece a Márcia? É o Cliff. Os dois são uma só alma. Os dois ali. Os dois são uma só alma. É uma alma só. Os dois formam um só. Quando Deus olha assim, só vê um. Eu não sei como é que funciona isso, mas será que ele pega o óculos do Cliff com o cabelo da Márcia? Como é que será que ele vê? Mas de qualquer maneira, somos indivisíveis, nós somos um só com o Senhor. O Senhor nos abre a mente dele, ele revela o que ele pensa em profundidade. É o que está escrito em Coríntios, é só estudar Coríntios. Então, Deus quer exatamente o contrário de Satanás. Ele quer dependência. Sem mim nada podeis fazer. Aliás, o homem já foi criado incompetente, né? Porque ele teve que criar uma auxiliadora. Então, nós somos incompetentes. Nós, os machos, vamos dizer, já nascemos incompetentes, que precisa de uma ajudadora. Precisa de alguém que me ajuda. Então, se eu preciso de uma ajudadora é porque eu não tenho competência.
Então já nasci incompetente, incompleto. Já preciso de uma ajudadora. E mesmo nós, formando uma só carne ainda, precisamos do Senhor, porque o nascido de novo precisa de farol. Pneu furou, acende farol. Está escuro, acende farol. Nublou, tentou, está esquisito, está em dúvida, está gerando... não estou entendendo aqui, acende farol. Abre a Bíblia, levanta o escudo. Se imbuir, né? Seja imbuído da palavra, deixa a palavra te habitar, convive com a palavra. Então, essa é uma das coisas que nós podemos desdobrar daquilo que nós aprendemos nas tentações. É que Satanás, com toda e qualquer tentação dele, ele só vai ter um objetivo: te separar de Deus, fazer com que você haja independentemente de Deus, que você seja independente. A tentação sempre apela para a independência. É isso que a gente pode aprender. Uma outra coisa que nós podemos aprender também das tentações é que Satanás, ele promove a desobediência. A palavra pede obediência. Satanás sugere desobediência. É que Satanás, a tentação, promove a desobediência sempre criando uma dúvida. Muita atenção para a questão da dúvida. Está em dúvida? É lógico, tem a dúvida legítima. Puxa, eu estou lendo aqui em Isaías, as tuas enxárquias. Ah, mas que palavra é essa, gente? Aí você vai lá e estuda, vai no dicionário, é uma palavra náutica, é uma parte do barco. Aí você se entende. Esse tipo de dúvida, beleza, é uma dúvida comum, normal. Aquela dúvida que questiona a autoridade da palavra de Deus é que é a dúvida que preocupa. A dúvida que questiona o fato se também é para ser vivido. Não, todos eles são. Por que esse não seria? Mas ele vai jogar. Ah, esse aí acho que não precisa não. Esse aí deve ser para judeu. Hein? Deve ser para judeu esse aí. Ou seja, por isso que em todas as tentações tinha qual cláusula? Se a tentação, a matéria-prima básica dela praticamente é a dúvida. Satanás trabalha com a dúvida. Porque é com a dúvida que você vai duvidar ou não da bondade de Deus. Eu estou passando fome aqui, será que Deus é bom? Citando Cristo, né? Deus falou que ia me segurar mesmo. Então eu estou na dúvida aqui a respeito da fidelidade de Deus. Vou pular para ver se ele é fiel mesmo. Ou seja, ele sempre está lançando dúvida, projetando dúvida. Para quê? Para que você duvide de Deus. Se você duvida de Deus, não estou tendo muita certeza da fidelidade da Marluce, não. Vou pôr um detetive para seguir, para ver onde ela vai, o que ela está aprontando. Isso nós casados sabemos. A base do relacionamento é confiança. Se não tem confiança, acabou. Acabou. Como é que você vai viver com quem você não confia? O Oséias que o diga, né? Que outro dia eu estava estudando Oséias que o diga. Que a Oséias, ele era casado com uma prostituta. Então, prostituta é alguém muito pouco confiável, né? Então ele ficou atormentado com isso. Mas Deus colocou Oséias para passar o que Deus Pai estava passando. Para você sentir o que eu estou sentindo com relação a Israel. Que fica colocando Nossa Senhora da Aparecida aí dentro do templo. Aí, que era a Nossa Senhora da Aparecida da época, é a mesma. Outra coisa que nós podemos aprender das tentações é que a tentação, algumas das vezes, pode sugerir o quê? Um atalho. Não é tudo que nós podemos aprender das tentações. A tentação, muitas vezes, vai sugerir uma forma mais fácil ou mais rápida de atingir aquele objetivo. Aí cabe a sabedoria. Você já foi instruído pelo Senhor a fazer aquela determinada coisa daquela forma? Está vindo outra sugestão? Provavelmente não é do Senhor. Principalmente se ela gera dúvida, se ela promove o atalho, se ela promove essas características. Não é isolado, depois a gente pega esse conjunto, né? Tá, mas quem que é que está me fazendo essa oferta? Isso é de acordo com o plano de Deus?
Isso vai me levar a uma verdadeira vida de piedade ou uma vida religiosa? Porque isso é terrível. Eu acho que é uma das armas mais poderosas de Satanás, chama religiosidade. É você ser crente porque é crente. É você ir na igreja porque vai na igreja. É você usar a Bíblia desodorante porque usa a Bíblia desodorante. Religiosidade é aquela capinha que você... Tudo bem, eu não sou contra... Eu até não tenho muito hábito. Eu já notei que os irmãos lá do Sagrada Família têm o hábito de dar a paz do Senhor. Teve uma época que eu andava com os pentecostais também, lembra? Não tem nada a ver. Se você realmente de coração está desejando que reine a paz na vida daquela pessoa, é assim que é o cumprimento judaico. Você chega, Shalom Aleichem, o outro Aleichem, Shalom. Foi o que Cristo falou, assim que ele ressuscitou, que ele atravessou a parede, viu? As moléculas dele se miscuíram às moléculas da parede, uma não interagiu com a outra, e ele foi passando assim por dentro da parede e chegou lá do outro lado. Que os discípulos estavam lá tudo tremendo, morrendo de medo. Matou o chefe, agora vai matar nós. Eles estão tudo com medo. É só ler lá em Atos, lá nos Evangelhos. Então, Cristo chegou e falou, Shalom Aleichem, a paz seja com você. Aí eles responderam, Aleichem Shalom. Se for sábado, é Shabbat Shalom. E vai. Agora, você fazer por religiosidade, né? Tem que ir na igreja, porque hoje é domingo, tem que ir, né? Mamãe mandou. Aí você põe a Bíblia desodorante, chega lá, passeou. Aquela coisa de qualquer jeito, vacaiada, religiosa, não tem uns irmãos assim, passeou. Onde você está passeando? Passeou. Tá, passeou. Então, tudo bem. Bom dia, meu irmão, te amo muito. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde. Isso é autêntico, lógico. Você está saindo do seu coração. Então, religiosidade é uma coisa. Bater ponto na igreja, usar a Bíblia porque tem que usar, ouvir o pastor porque ele não para de falar, não tem jeito de sair daqui. Isso aí não adianta. Eu vou porque eu gosto, porque eu quero, porque é legal, porque eu quero participar, porque é vivo, porque Jesus Cristo, o Evangelho, ser nascido novo, é uma coisa viva, dinâmica. É algo, é Deus vivendo a sua vida com você, a sua vida normal. Não precisa fingir outra coisa que você não é, não. Não precisa fingir que é religioso, não. Religiosidade estinca, fede, é horrível. Deus quer vida abundante. Ele quer participar da sua vida, quer que você participe dos planos dele também no dia a dia, normalmente. Tendo seus problemas, solucionando seus problemas no Senhor e pronto, acabou. Não é bater ponto. Então, Satanás muitas vezes vai nos oferecer um caminho mais fácil para alcançar os objetivos. Os nossos objetivos e até os objetivos de Deus, né? Faz o que Deus quer, mas do seu jeito. E de maneira rápida. E para fechar, Satanás sempre apela para a solução da necessidade. Para resolver a coisa de uma forma rápida. Você lembra que ele mostrou os sensos desse mundo assim, rapidinho? Para você não ter nem tempo. Isso é... As decisões de Deus. Abraão, vou te dar um filho. O cara até esquece que Deus prometeu. Demora 20 anos. O Isaac orou. Aí você... É só pegar o texto, assim, né? Pequenos detalhes, né? Que a gente vai lendo assim, parece que aconteceu tudo no mesmo dia. O Isaac orou de manhã, de tarde, a Rebeca já estava grávida. Mas não. 40 anos. O Isaac orou. 2 versículos depois, fala assim, aí a Rebeca concebeu. Mas depois, quando você lê o contexto e harmoniza os versículos, 40 anos depois. O tempo de Deus, vocês viram como é que é, né? Tem coisas que você pede aqui, já está velhinho, quase esquecendo, aí chega a resposta, chega o Sedex de Deus. Ah, é mesmo! Eu fiz essa oração há 20 anos atrás. Chegou. Olha que beleza. Pacotão lacradinho, né? Carimbinho aqui, ó, selo. Anjo bonito, meu selo, isso. Mas as coisas de Deus exigem maturação. Precisa de tempo. Acontece aos pouquinhos. As coisas de Satanás é para ontem.
Agora! Agilidade! Vamos a isso! Ou o mundo aí quer, me adora! É uma coisa rápida, uma resposta impensada. Você não tem tempo para meditar, você não tem na multidão de conselheiros a sabedoria. Não, eu vou questionar o pastor, eu vou perguntar, eu estou pensando em tomar a seguinte decisão, você acha sábio? Ô pastor, o outro pastor falou que acha sábio, você também acha? Aí você se aconselha, você ora, você medita, você vai maturando a sua decisão. Essa é a forma de Deus fazer as coisas. Satanás vamos rápido, sobe aí, ó, pega logo essa buchinha e sai da minha boca. É sempre aquela coisa rápida. Sai logo, vambora, decide. E aí, quer me adorar? Ó o que é que eu estou oferecendo para você aqui, ó. Beleza? Gostou do produto? Quer levar? Assim, não se decide as coisas assim. É uma coisa que você... Mas a tentação sempre vai querer que você haja aqui, agora. Não é lá que o rapaz fala. É sempre para ontem. E eu menti, eu falei que era a última coisa, mas agora é a última coisa. Sempre também... Essa eu pensei muito na Elaine. Sempre, é algo que a gente andou conversando, Satanás sempre vai apelar para o orgulho próprio e para a necessidade de provar algo para si mesmo. Isso aí que é o mais cruel. Que o juiz mais cruel de todos não é o irmão dedo duro, não é o irmão do poste no olho. Você conhece o irmão do poste no olho, né? Ele tem um poste querendo tirar seu cisco, né? Então, o pior de tudo não é Satanás, não é o mundo, não é o irmão, não é a pressão. O pior de tudo é você mesmo. É o tanto que você se exige, o tanto que o seu orgulho próprio te cobra, o tanto que você... Ele tentou projetar em si Jesus, mas Jesus ele tinha o escudo, ó, pegou e voltou. Ele se defendeu. Ele falou, você tem que provar que você é o filho de Deus. Você tem que dar provas que é o filho de Deus. A voz celestial falou que você é o filho de Deus. Esse é o meu filho amado. Você tem que provar que você é o Messias. Pula aí do tempo, mostra que você é o Messias. Existia uma tradição lá, na época, eu acho que eu comentei quando nós estudamos, que o Messias ia pular do pináculo quando ele se apresentasse. Ia dar um show. Isso é uma tradição judaica, isso não é bíblico, né? Então Satanás, ele tentou fazer com que Jesus provasse que era o Filho de Deus, provasse que era poderoso, colocasse à prova a fidelidade de Deus, ou seja, você tem um ego que merece ser respeitado, você tem que provar o seu valor, você tem que provar o quanto você é, o quanto você vale, o tanto que você aceita, o tanto que você é filho, o tanto que você é poderoso. Você não tem que provar nada, eu só tenho que obedecer, eu tenho que ser Obadias. Que obede, em hebraico é servo, né? Iá é Deus, né? Então eu tenho que ser Obadias, servo de Deus. Mandou, estou indo fazer, não pergunto nada, simplesmente obedeço. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Nem para irmão, nem para igreja, nem para Deus. Que o que tinha que ser provado, Cristo já provou por mim. Amém? Então, toma cuidado com os vírus Wi-Fi. Toma cuidado com os pensamentos que chegam à sua mente. Toma cuidado com as ofertas, com as propostas, com as sugestões, com os atalhos, com as formas fáceis de fazer as coisas. Toma cuidado com a voz do outro, com a voz do mercenário, que ele só quer te matar, te roubar e te destruir. Mas Jesus quer que nós tenhamos vida e vida abundante. Amém? Podemos orar? Pai amado, Pai querido, te bendizemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, que define as coisas para nós, que nos defende, Pai. Por isso te bendizemos, por termos a oportunidade de estudá-la. Em nome de Jesus, amém. Amém.